Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Oliveira e nós estamos aqui para mais um vídeo do canal Impressões. Roda a vinheta, mamaco. No vídeo de hoje nós vamos falar de um livro bastante famoso que até se tornou filme. É um livro bastante conhecido aí no cenário literário brasileiro, até mesmo pelo autor que escreveu o seu livro, que além de ser um grande escritor, também é um grande ator, né? Um grande músico e que manteve programa na televisão durante muitos anos. Eu acho que se falar dessa pessoa todo mundo vai saber. Nós estamos falando desse livro do Jô Soares, que é o Xangô de Baker Street. Esse livro aqui, pessoal, eu li ele aí mais ou menos no início da pandemia, né, uns 2 anos atrás. É um livro que me chamou bastante atenção pelo seguinte fato, porque o Jô Soares é um grande escritor, ele é um grande roteirista. E tempos depois de ter lido a biografia a respeito da sua vida, né, que ele escreveu em parceria com outra pessoa, é um livro muito interessante também, que é dividido em 2 partes. Depois de ler um pouco mais sobre a sua trajetória cultural, a sua trajetória na arte brasileira, eu fiquei bastante interessado em ler mais sobre os seus romances, né? O primeiro romance que eu li do Jô Soares foi As Esganadas, né? Que é um livro que conta a história de um serial killer, né? Um assassino em série, que ele mata as vítimas, elas são pessoas gordas, e ele mata as suas vítimas e sempre deixa uma pista. Eu acho que essa é uma das grandes características da escrita do Jô Soares, né? Todo romance que você vai ler do Jô Soares, você vai se deparar com uma leitura meio que policial, um romance policial. E esse livro que eu estou falando aqui, o Xangô de Baker Street, ele não foge muito desse roteiro, que eu acredito que é uma das grandes fórmulas e acho que é o jeito muito legal que o Jô Soares escreve. Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si, em que contexto ele se passa. Esse livro se passa durante o Segundo Reinado no Brasil, mais especificamente no ano de 1886, e se passa na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquela época, né? Então esse livro, ele fala um pouquinho, detalhes de como era a vida do Brasil Imperial, do Brasil Império. Então o Jô Soares, ele é muito feliz nesse livro de dar a riqueza de detalhes sobre como viviam as pessoas no Rio de Janeiro ali no finalzinho do Segundo Reinado, né? Porque nós sabemos que a proclamação da República em 1889, um ano antes aconteceu a abolição da escravidão. Então nós estamos aí mais ou menos situados historicamente finalzinho ali do Segundo Reinado. Basicamente o enredo da história desse livro é o seguinte: um violino Stradivarius ele desaparece. E sequencialmente começa a ocorrer assassinatos em série, várias pessoas são assassinadas. E o autor desses crimes, ele sempre vai deixar uma pista, que é uma corda desse violino, né? Esse violino Stradivarius é muito conhecido, os músicos que acompanham o vídeo podem ter certeza que, né, vão confirmar essa minha informação. Então esse violino, ele desaparece e do nada inicia-se uma sequência de assassinatos, né, que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro em 1886. Então uma das personagens aqui, chamada Sarah Bernhardt, ela vai chamar um amigo dele. E quem é esse amigo dele? É o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é um grande personagem que inclusive tem até filmes dele, né, no cinema, em Hollywood, muito famosos os filmes dele, né? O Sherlock Holmes, que foi escrito pelo Conan Doyle, né? Esse personagem é muito famoso na literatura e no romance policial, né? Então o Sherlock Holmes, ele é convidado a vir ao Brasil, né, para tentar resolver a solução desse crime, tá? Bom, vamos lá. O que eu achei do livro? Eu, como historiador, eu procuro me atentar a todos os detalhes que são apresentados na obra. E os detalhes históricos, obviamente, né? Na biografia do Jô Soares, ele ressalta muito que durante a elaboração desses seus livros, ele meio que teve uma consultoria com professores da USP, de História, principalmente a Lilia Schweitz, né? Quem não conhece a Lilia Schweitz, eu recomendo ler os livros dela. Então o Jô Soares, para deixar a história, o enredo, que é ficcional,
né? Deixar ele mais real, próximo da realidade, do contexto histórico do Brasil do final aí do século XIX, ele acabou fazendo uma pesquisa, ele teve uma equipe montada, né, designada por ele, que ficou fazendo pesquisas de como era Rio de Janeiro. Inclusive, durante a leitura do livro, vocês podem ver que tem muitas imagens, né? Recorte de jornais, fotos de algumas pessoas. No começo do livro tem um mapa muito interessante de como era a cidade do Rio de Janeiro. Isso é típico dos romances policiais. Então, essa precisão escrita pelo Jô Soares foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Sem contar também os diálogos que são travados ali com algumas personagens que vão sendo colocadas aos poucos na história do livro, né? Então é muito engraçado que o Jô Soares deixa muito explícito a visão do estrangeiro quando vem ao Brasil, né? E uma das coisas que nos chama a atenção é quando o Sherlock Holmes se depara com a questão da escravidão, que ainda permanecia no Brasil, né? O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, né? Então, o livro ele é muito rico em detalhes, né? E sem contar que uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse livro é que, para ele não se tornar um livro tão pesado, porque tem crimes, né? Por ser um livro policial, ele tem que ter crimes. Essa é a essência do enredo do romance policial. Então, para contrapor o clima pesado que né, as mortes, que são colocadas mortes em série, assassinato, o serial killer, o Jô Soares coloca umas pitadinhas de humor. Então, uma das cenas que eu acho mais interessante nesse livro, e quem lê vai achar engraçado também, ou quem leu vai se recordar dessa passagem, é quando o Sherlock Holmes ele vai num banquete, né, numa família, e ele acaba adorando os pratos típicos brasileiros, né, como o vatapá, o acarajé, a feijoada, e ele entra de cabeça nesse jantar. E durante o pós esse banquete, parece que meio que o assassino em série ele aparece, aí o Sherlock Holmes começa a correr, a perseguir ele, só que aí ele tem um problema intestinal. E aí eu não vou contar mais, porque se você quer saber mais, você tem que ler, né? Esse livro ele segue um roteiro muito interessante, né? Porque ele vai deixando pistas, né? É como se fosse a fórmula do desenho do Scooby-Doo, né? Tá engraçado. Ninguém sabe quem que tá cometendo os assassinatos, aí fica um clima, um mistério no ar, aí começa a ter as evidências, começa a ter a busca das provas, até que no final encontram quem é o assassino, né? Eu não vou falar muito detalhes do livro, né? Detalhes do enredo, porque eu vou deixar vocês com um gostinho de querer ler mais, né? De querer saber mais. Eu, quando li o Xangô de Baker Street, eu gostei muito e dei muitas risadas durante a leitura desse livro, porque ao mesmo tempo que ele tem essa questão de tragédia, de perseguição, ele tem muito humor, que eu acho que é uma das grandes características da escrita do Jô Soares, né? Quando eu li As Esganadas, né, que é o primeiro livro aí que eu li dele, eu li 3 livros do Jô Soares. Eu li As Esganadas, eu li o Xangô de Baker Street e depois eu li O Homem que Matou Getúlio Vargas. Todos esses livros têm uma pesquisa fantástica de como era o Brasil no período que ele está fazendo a sua narrativa. E todos eles têm uma grande porcentagem de humor, que eu acho que isso que dá um gás na leitura. Então, quando eu li esse livro, eu confesso que eu li ele assim, muito rápido. Às vezes, Ganadas eu li menos de uma semana. O Xangô de Baker Street também meio que nessa pegada. É um livro assim que você quer ler, você quer saber, você fica envolvido na história. E os detalhes que são expostos na obra parece que você entra na obra, né? Literalmente é um processo de fruição, de contemplação, que você acaba meio que adentrando no enredo, e você parece que é um espectador de todas as cenas que ocorrem ali no livro. Então eu resolvi falar um pouquinho desse livro porque eu achei que ele tem uma pegada de romance policial, porque a gente vê aí, né? A grande escritora de romance policial era a Agatha Christie, né? Inclusive até tem filmes que são lançados baseados, né, em seus livros, e também pela pegada histórica, né? Porque nós estamos falando do nosso país. Então, ao mesmo tempo que você tem essa ação policial, esse enredo de perseguição, de aventura, de fatos, né, que envolve toda a trama do romance policial, você também tem uma parte histórica e também tem a parte de humor, né?
Outra coisa que eu queria falar desse livro é em questão a relação das imagens, né? Como eu falei anteriormente, logo no início do livro, essa aqui é uma edição da editora Companhia das Letras, quando você pega o livro, você abre as primeiras páginas, você vai se deparar com um mapa que obviamente ele teve acesso a arquivos de faculdades que fazem pesquisas do Rio de Janeiro dessa época, e aí ele coloca, né, um mapa para ilustrar, porque ao mesmo tempo que a história vai se desenrolando, ele vai falando detalhes das ruas. Tal rua ele entrou e pai, tal rua. Então, tipo, você vai aqui, você dá uma olhadinha aqui, você vai ver no mapa onde aconteceu o primeiro crime, um espaço, né, de um local para o outro, e aí você vai meio que entrando no enredo e você vai acabando incorporando a personagem de detetive, né? Até tem outra ilustração que eu acho muito bacana, que são os jornais de antigamente, né? Olha aqui. Isso aqui eu acho muito bacana, ele pega mesmo essa questão dos jornais da época, e óbvio que ele coloca ali a nota policial falando do crime, isso que torna o romance com um ar de que é real, mas na verdade não é, né? Claro, a gente sabe que o Sherlock Holmes é um personagem ficcional, ele não existe, mas a maneira como ele apresenta as personagens, parece que tudo é real. E uma coisa que eu acho muito legal nesse livro é o Sherlock Holmes fumar uma maconha aqui no Brasil, né? Ele vai fumar um baseado, vai puxar um baseado. Essa foi uma das partes mais legais do filme, do filme não, do livro, né? Quando ele experimenta a cannabis sativa e ele começa a ter visões. O Sherlock Holmes passa até por um pai de santo aqui no Brasil. Então assim, é um livro muito legal e que eu acho que o Jô Soares foi muito feliz na elaboração do roteiro, do enredo desse livro. Isso só mostra a maestria que nós temos no nosso país, né? O Jô Soares, além de ser um grande apresentador de programa, quem nunca ficou acordado até tarde da noite acompanhando o Jô Soares, né? O programa do Jô, que foi apresentado na Rede Globo, que infelizmente não tem mais, né? Eu conheci muitas coisas ali através do seu programa de entrevista, né? E quando era na SBT também, né? Então eu queria deixar aqui essa minha impressão sobre o livro Xangô de Baker Street. É um livro que teve várias edições, várias reimpressões. É um livro muito conhecido do Jô Soares, inclusive até se tornou filme. É um livro que foi lançado no Brasil e no exterior. Eu acredito que é um dos livros que fez mais sucesso dele. Aí depois ele vai ter o Assassinato na Academia Brasileira de Letras, ele vai ter as Esganadas e também vai ter o livro O Homem que Matou Getúlio Vargas. Mas aí esses livros a gente pode deixar para falar num momento posterior, num próximo vídeo, tá? Então fica aqui a minha dica do livro do Jô Soares, O Xangô de Baker Street. Quem tiver interesse em ler, manda brasa porque eu super recomendo. Então fica aí mais uma impressão minha, né, sobre algum livro. E fique esperto aí, porque toda semana a gente publica vídeos novos, tá? Também queria aproveitar a oportunidade de falar que se inscreva no canal, ative o sininho e fique atento às notificações de vídeos novos aí do nosso canal. Valeu, galera, fica até a próxima, é nóis!